Olá pessoal, tudo certo? Estou passando aí para fazer um comentário a respeito da nossa política. Eu há muito tempo eu observo e também fui convidado a participar de alguns eventos políticos, fui convidado para participar de partido político como filiado, de repente até está concorrendo. Para minha surpresa, um dia um candidato, depois de nós ter uma longa conversa, me pediu, e tu? Né? Qual o teu número lá, coisa e tal. Então, para minha surpresa, ele revelou que havia comentários a respeito de uma candidatura minha, sem que nunca tinha pensado nisso. Mas vamos lá. Eu tenho meu ranço, de certa forma, com os partidos e os políticos, de certa forma. Porque, sinceramente, se partido político ou políticos resolvesse o problema dessa nação brasileira, nós teríamos poucos problemas. Por que eu falo isso? Porque lá em meados de 80 e alguma coisa, e 90, uma pessoa que influenciou muito e deu muito sonho, fez as pessoas sonharem que o nosso Brasil seria possível ser governado por um trabalhador. E que tipo de trabalhador? Então se criou uma matemática aonde um trabalhador nato poderia governar essa nação e dar uma vida melhor para o trabalhador de modo geral. Pois bem, eu confesso para vocês que eu acabei, depois de algumas tentativas, algumas ideias sobre isso, acabei me rendendo e votando no senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje ainda tem gente que defende ele como um salvador do trabalhador. Eu há muito eu deixei de acreditar nele porque eu votei nele algumas vezes. E não me arrependo de falar isso. Hoje eu falo isso com toda certeza de que eu me arrependo muito. Porque eu tenho certeza que o Lula nada mais foi e é um capacho do sistema. Mas é um cara que tem coragem também. E eu vou falar mais sobre isso. Mas uma pessoa também que conheceu muito o sistema, talvez mais que o Lula, é o Bolsonaro. Que em algum momento da minha vida, mas bem antes dele ser candidato, eu ouvi alguns comentários dele em uma entrevista. E eu falei para mim mesmo, e até comentei com outras pessoas, se um dia esse cara for presidente do Brasil, eu votarei nele. Pois bem, isso aconteceu e assim eu fiz. E se hoje o Bolsonaro fosse um candidato do Brasil, eu votaria nele de novo. Por que eu digo isso? Porque desde do início dessa democracia, eu acredito que foi o único cidadão brasileiro que foi eleito e que procurou fazer um bom trabalho. Colocou como seus auxiliares gente capacitada, cada um nos seus lugares. Eu acredito que o melhor foi o ministro da Economia e outros acertaram também. E eu tenho certeza em falar isso para vocês, porque durante 4 anos não deixaram o Bolsonaro governar. Mas o meu ranço maior é o sistema que perseguiu, está perseguindo, e eu não sei qual vai ser o fim disso. Você saberia me dizer? Então é lamentável que nós, como população, votante, eu nunca deixei de votar e nunca vou deixar. Vou sempre querer escolher meu representante. Mas vou falar para ele, se ele for incompetente, que ele não merece estar lá.
E se fosse possível, eu tiraria de lá. E assim todo ser brasileiro, ser humano brasileiro, deveria agir. Se unir para fazer isso. Destituir os incompetentes. Porque o sistema político brasileiro custa caro para essa nação. E a assertividade deles no processo gerencial do Brasil é muito ruim. Vou comentar mais sobre isso. Mas o povo brasileiro, ele é melhor de qualquer candidato, de qualquer juiz, de qualquer ser humano. Junto ele é melhor e maior. E é por isso que nós deveríamos nos unir para melhorar isso, pessoal. Porque nós temos valores. Eu digo isso para vocês porque eu trabalhei na minha vida desde piá. E eu lhes digo que nunca alguém me deu alguma coisa, a não ser oportunidade. E eu fui atrás do resto. E assim eu gostaria que todo brasileiro fosse dessa maneira. Sai da sua comodidade. Vai à luta. Não dê desculpa e nem culpa ninguém. Eu acredito que você vai achar o seu caminho. Mas tem que haver luta. Aí eu volto lá pro Lula. Que tipo de luta o Lula luta pelo brasileiro? Agindo como ele age em todas as vezes que ele foi líder dessa nação? Deixando as outras pessoas fazer o que bem entende. Nesse país, referendo-se a valores. E ele nunca sabe de nada. E ele nunca vê nada. Nunca escuta nada. Esse é o modo operante do Lula. E eu tenho certeza de falar isso. Falaria pessoalmente para ele. Então o povo é bem maior do que o Lula. É bem maior do que o Bolsonaro. Esses dois cidadãos que influenciam duas forças ou dois lados desse país que eu acho errado. Nós não precisamos estar brigando por político e nem por líder. Mas o dia que eles entenderem o que é ser líder daqui a pouco, ele vai fazer de cada cidadão brasileiro o seu seguidor. Vai seguir cada cidadão brasileiro como se fosse um substituto dele. Um líder não precisa ter medo de outro líder. Tem que respeitar. Mas no sentido político não há respeito de ninguém. Então é o que eu teria para falar para vocês. Vamos nos unir. Todas as forças desse país, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar isso. E não vai demorar muito. Tudo de bom?